Galera, é o seguinte, olha, sou eu de novo e mais uma vez a gente tá aqui para poder falar sobre o PlayStation 2 rodando em 60 quadros por segundo. E sim, isso que vocês estão vendo aí na frente de vocês, todo esse poderio gráfico, é um jogo rodando no PlayStation 2 em 60 quadros por segundo. Para vocês saberem, eu tenho a cópia em mídia física do Metal Gear Solid 2 e eu tenho um histórico bem longo com essa franquia e em especial com esse jogo, porque esse foi um dos primeiros jogos que eu joguei no PlayStation 2 e consegui ficar boquiaberto quando eu vi. Mas não só isso, todas as oportunidades que eu tinha de ter acesso ao PlayStation 2 enquanto eu não tinha o meu próprio console, como por exemplo jogar na casa de amigos ou então ir até aqueles fliperamas que existiam há muitos anos atrás, eu ia apenas para poder jogar e conseguir terminar esse jogo. E quem conhece a franquia sabe que terminar o jogo dessa forma é muito difícil porque as animações são extremamente longas e esse é um jogo muito complexo de ser jogado, principalmente quando a gente considera que há 20 anos atrás eu ainda era uma criança. Então eu tenho um apego muito grande com esse jogo e por isso eu preciso deixar esse tipo de informação aqui bem clara, porque provavelmente o fato de eu achar esse jogo mais incrível rodando em 60 quadros por segundo no PlayStation 2 é influenciado diretamente pelo peso histórico que ele tem na minha vida. Como não podia ser diferente, o início dessa conversa precisa partir do princípio de que não apenas o Metal Gear Solid 2 foi um jogo que saiu praticamente no início da geração do PlayStation 2, mas também foi um jogo que chegou num período em que o console não estava habituado a lidar com toda a demanda gráfica aliada à performance em que ele estava trazendo, ou seja, a gente não encontrava jogos fazendo o que o jogo estava fazendo, e isso fez com que ele se destacasse automaticamente. Muitas partículas tomando conta da tela, associadas a um vento que corria em diferentes direções e em velocidades distintas, modelos de personagens que tinham expressões faciais e uma tempestade extremamente realista. Tudo isso era capaz de correr em 60 quadros por segundo no PlayStation 2, e a gente está falando do ano de 2001. Nenhum jogo era capaz de fazer algo parecido com aquilo. Se a gente reduz o nosso parâmetro comparativo e procura em outras plataformas, talvez um jogo que tenha impressionado tanto quanto nesse período da sexta geração seja Shenmue, porque ele trouxe elementos como NPCs espalhados pelas ruas que tinham uma boa dose de realismo e também mudanças climáticas que iam afetando toda a gameplay de uma forma geral e você ia se sentindo cada vez mais dentro daquele mundo. Então esse seria o nosso parâmetro comparativo mais próximo do que Metal Gear Solid 2 estava entregando dentro da indústria em nível de impacto. A diferença é que Shenmue é um jogo do Sega Dreamcast e ele não roda em 60 quadros por segundo. O que Metal Gear Solid 2 estava fazendo era entregar um jogo extremamente realista com 60 quadros por segundo. E isso é incrível quando a gente pensa no PS2 e coloca esse console na balança de medição de poder, porque não foram todos os consoles que receberam uma versão desse jogo que conseguiram rodá-lo em 60 quadros por segundo. E eu tô falando de versões que saíram lá na época de lançamento de fato e versões que chegaram há pouco tempo atrás. Então isso acaba aumentando muito mais o mérito do console da Sony no final das contas, o que existe uma explicação para isso inclusive e nos leva para a época da E3 em que o jogo foi revelado. O jogo, logo quando ele apareceu pela primeira vez, ele já apareceu rodando em 60 quadros por segundo. O grande segredo para Metal Gear Solid 2 ter a primeira aparição dele já rodando em 60 quadros por segundo numa demonstração da E3 foi o fato de que desde o princípio o jogo foi feito em cima do kit de desenvolvimento do PlayStation 2, ou seja, o hardware do PlayStation 2 foi considerado a todo momento e por isso foi o hardware mais eficaz para o desenvolvimento do jogo em si, independentemente dele ter outras versões. No meio desse processo, depois de Hideo Kojima já ter feito todo o esboço do script do jogo e como ele iria funcionar, o estúdio recebeu um dev kit do PlayStation 2 e conseguiu trabalhar em cima disso. Assim, o programador-chefe do jogo passou semanas com o dev kit do PlayStation 2 testando o que poderia ser feito, até onde o console iria aguentar e o que poderia ser implementado no jogo, principalmente em nível de avanço quando a gente compara com o que Metal Gear Solid 1 trouxe, para assim conseguir implementar no jogo futuro. E deu muito certo no final das contas. Todo esse período testando o que o PlayStation 2 era capaz de fazer trouxe bons resultados. Eu acho que essa parte da história já é até um pouco óbvia para você se você conhece o Metal Gear Solid 2 e toda a história do desenvolvimento dele. Basicamente, Hideo Kojima colocou cenas fakes dentro dessa demonstração para poder mostrar para o público e todo mundo achar que a gente iria jogar com o Snake a todo momento no jogo e conseguiu impressionar todo mundo naquele período. Deu muito certo. O Metal Gear Solid 2 foi um fenômeno mesmo antes de ter sido lançado. Não à toa ele foi um sucesso comercial no lançamento em si. No fim das contas, a gente sabe que a gente não joga com o Snake o tempo todo, mas eu acho que essa não é a parte mais interessante para quem quer falar dos 60 quadros por segundo no PlayStation 2 quando o assunto é Metal Gear Solid 2. Para mim, a parte mais interessante, ou as partes mais interessantes, são, primeiro, o fato do jogo estar rodando em NAND nessa demonstração, ou seja, a gente tinha um motor gráfico que foi feito pensando no PlayStation 2, e isso aconteceu graças ao fato do time de desenvolvimento
desenvolvimento já ter tido acesso ao dev kit do console para poder desenvolver o jogo e assim construir um motor gráfico pensando nele, e aí foi o que possibilitou os 60 quadros por segundo já nessa demonstração, e também o fato de que tudo isso foi trazido também para o jogo final, junto de muito realismo e também cinematografia, que eu diria que são os dois elementos que mais dificultam a vida da performance dentro de um jogo, porque são elementos que demandam muito da parte gráfica, e obviamente se demanda muito da parte gráfica, automaticamente também demanda do poder de processamento de vídeo do console, o que está diretamente atrelado com a performance em si. Então a gente se pergunta, como isso foi possível? E o melhor, como tudo isso, todo o conjunto, a demonstração, o fato deles terem desenvolvido uma engine em tão pouco tempo em cima do hardware do PlayStation 2 para poder rodar uma demonstração em si e também o jogo final no ano de 2001, como eles conseguiram atingir tanta proeza técnica e o que foi feito dentro da parte técnica para o jogo conseguir ser executado em 60 quadros por segundo com toda essa potência gráfica. É isso que a gente precisa trabalhar aqui. Eu diria que são poucos, até raros, os jogos que conseguem ter uma introdução tão impactante quanto a de Metal Gear Solid 2, ainda que a gente esteja falando de jogos que saíram muito tempo depois que esse jogo em si. E o caso curioso com Metal Gear Solid 2 é que a gente não está falando apenas de uma introdução. Esse jogo aqui tem duas introduções porque são dois protagonistas para poder assumir partes diferentes da história. E as duas introduções, tecnicamente falando, impressionam. E impressionam por motivos completamente diferentes. A introdução com o Snake mostra pra gente toda aquela tempestade, conseguindo trazer partículas a todo momento, um vento que consegue ser simulado em diferentes velocidades, em diferentes direções, toda aquela física pro tecido da capa dele quando ele começa a se movimentar, é tudo muito impressionante. Já quando a gente olha pro Raiden, a gente tem um impacto um pouco diferente do que o que é causado com o Snake, mas tão impressionante quanto. O Raiden, ele acaba valorizando um pouco mais os modelos dos personagens e também podemos dizer que ele valoriza um pouco mais nessa introdução os efeitos de iluminação, porque a gente está falando de um período diurno. Mas a verdade é que ainda que todo o conjunto impressione, não tem como falar de realismo sem falar primeiro dos personagens, principalmente quando a gente considera o período inicial do PlayStation 2, porque esse foi um grande salto quando a gente compara com o que Metal Gear Solid 1, por exemplo, fez no PlayStation 1. O ponto é, como os personagens conseguiram ser tão realistas e ainda assim o jogo rodar em 60 quadros por segundo? Truques. Tudo se resume a truques na era do PlayStation 2. Você pode olhar para o Snake e ver como toda a estrutura do corpo dele, em especial a roupa, é muito detalhada, reparar como o personagem tinha expressões faciais, um avanço significativo que estava sendo trazido principalmente pelo PlayStation 2 naquele período, olhar para o Raiden e ver como a textura do cabelo dele conseguia representar fios muito bem, principalmente quando a gente considera que a gente estava falando de um jogo de 2001, e até mesmo olhar para Revolver Ocelot, um dos principais antagonistas da saga, e ver como o personagem era cheio de adereços na vestimenta dele. Tudo impressionava em Metal Gear Solid 2, mas isso não foi tão simples de acontecer. Se a gente compara esses personagens com outros do elenco do jogo, ainda que esses outros personagens ocupem bastante tempo de tela, eles não vão ter o mesmo nível de acabamento que Revolver Ocelot, Snake ou até mesmo o Raiden, e existe uma razão para isso. Os personagens de Metal Gear Solid 2, eles contam com uma baixa contagem poligonal, até mesmo para aquela época. Existiam diversos jogos em 2001 ou até mesmo 2002 que já contavam com personagens com cerca de 5.000 polígonos, enquanto Metal Gear Solid 2 rodava com personagens com cerca de 3.000 polígonos. O que diferencia esses personagens mais detalhados dos menos detalhados, então, basicamente são os adereços que são acoplados a eles, e esses adereços eles podem ser acoplados de diferentes maneiras. Eles podem ser representados através de texturas na roupa do personagem, ou eles podem ser representados através de assets em 3D. Snake, por exemplo, carrega alguns clipes na roupa dele que são clipes representados através de assets em 3D. Só que em contrapartida, se a gente olha para outros personagens, ainda que a gente encontre a mesma contagem poligonal, a gente vai perceber que são personagens que têm menos trabalho do que esses outros personagens que eu mencionei, porque eles têm menos adereços acoplados a eles, menos trabalho na texturização. Se a gente olha para um personagem como o Vamp, por exemplo, dá pra ver que ele é bem menos detalhado do que o Snake. Se a gente olha para o Fatman, a gente vai encontrar o mesmo caso, e assim sucessivamente. O que eu tô querendo dizer nessa história toda é que basicamente a gente encontrava alguns personagens muito detalhados e até muito realistas para a época de fato, e isso só foi possível porque houve uma mixagem de trabalho na baixa contagem poligonal e também no tanto de empenho que o time de desenvolvimento colocou na hora de maquiar esses personagens, porque todo esse trabalho de texturização e de acoplar assets em 3D é basicamente um trabalho de maquiagem que fizeram. A baixa contagem poligonal então acabou servindo para que o jogo conseguisse ficar
ficar o mais leve possível. Eles começaram a enxugar o máximo possível para poder manter essa performance em 60 quadros por segundo. E isso nos traz para toda a cinematografia do jogo. E eu diria que se os personagens conseguiram trazer uma evolução substancial quando a gente compara com o que Metal Gear Solid 1 trouxe, a gente pode dizer que a cinematografia foi um aprimoramento. Porque o Metal Gear Solid 1 já era um jogo extremamente cinematográfico, mas em alguns momentos ele acabava se limitando porque os modelos de personagens eram muito feios. Essa é a grande realidade. Não tem palavras bonitas para poder falar isso. Então alguns closes de câmera eram ligeiramente reduzidos nas aparições em si, porque não era legal ficar colocando um personagem que tinha um olho sendo representado por um traço. E isso é algo que não acontece agora no Metal Gear Solid 2, porque toda a estrutura facial dos personagens foi exibida perfeitamente. Então todos os closes de câmera, todo o movimento da câmera em si podia ser feito livremente, porque não tinha o que esconder naquele período. Só que como todo mundo já esperava, na parte da cinematografia também houveram algumas concessões, alguns truques. Isso tudo para poder preservar ao máximo possível a performance do jogo nessas partes também. O que acontecia aqui era basicamente o seguinte: como o jogo trabalhava bastante com closes na câmera, quanto mais perto de algum objeto ou então de algum personagem, mais detalhes eram evidentes ali para a cena. E quanto mais detalhes eram evidentes, mais difícil ficava para a performance em si. Então, para poder preservar tanto o número de detalhes da cena, como também a performance em si, em algumas dessas cenas o que a gente encontrava era apenas a área que estava sendo capturada pela câmera sendo renderizada. Então, se um helicóptero está aparecendo no enquadramento da cena, apenas o helicóptero vai ser considerado para ser renderizado naquela cena. Isso tudo para poder poupar ao máximo e assim conseguir manter a performance em si. Eu tô dizendo esse tipo de detalhe para vocês porque hoje em dia os jogos costumam continuar renderizando todo o espaço para poder trazer a animação. Alguns jogos, como por exemplo Silent Hill 2, preservam isso para poder manter alguns detalhes escondidos para quem quer procurar fora da área da câmera em si. Existem alguns mods que permitem que você flutue pela câmera do cenário quando alguma animação está acontecendo para poder revelar alguns segredos. Isso não era possível acontecer com Metal Gear Solid 2 porque o jogo basicamente estava renderizando apenas o que estava aparecendo na tela. Então nesse meio, tanto durante as cutscenes incríveis do jogo como também durante a parte da gameplay, tudo era extremamente maquiado pra gente. A gente não sentia essas limitações que eu acabei de citar pra vocês. Funcionava muito bem. Só que existem dois elementos a mais que precisam ser mencionados que foram um salto substancial quando a gente compara com o que o PS1 fez, e isso tudo se deve ao que o PlayStation 2 veio trazendo como um console de nova geração. O primeiro elemento, sem sombra de dúvidas, é a inteligência artificial dos inimigos. Os inimigos conseguiam prestar atenção na sombra que você reproduzia no cenário para poder investigar o lugar que você estava, eles conseguiam investigar as suas pegadas, ouvir aonde você estava e assim sucessivamente. Isso sem contar com o fato de que quando você era descoberto, eles eram capazes até mesmo de elaborar estratégias em grupo para poder conseguir te capturar. A inteligência artificial desse jogo é realmente muito boa, principalmente quando a gente considera o período de 2001, e essa é uma tecla que eu vou bater sempre. Já outro ponto que precisa ser mencionado é a física do jogo. A física de Metal Gear Solid 2 é uma das principais responsáveis por dar a consistência que os cenários demandavam aqui. Por isso que os cenários costumam ser tão interessantes. A gente conseguia destruir lâmpadas, a gente conseguia atirar em objetos e esses objetos poderiam interagir, os inimigos iam reparar nesse tipo de coisa. Tudo isso era possível graças à física do jogo. O mundo desse jogo não seria o que ele é se não tivesse uma física tão bem aplicada. Só para vocês saberem do tamanho da importância do papel da física nesse jogo aqui e como ela foi aplicada em todo o ambiente, de 3 partes que eu reparei que a taxa de quadros por segundo, ou seja, a performance do jogo em si, cai, 2 dessas partes é porque a física está em atuação mais do que ela poderia estar dentro de um console como o PlayStation 2. A primeira parte que eu reparei foi na luta contra a Fortune. Ela começa a disparar raios e isso acaba afetando todo o ambiente em si. O ambiente reage a isso, gerando mudanças na iluminação, objetos sendo destruídos e até mesmo partículas por todo o ar. Em outra parte, a gente pode mencionar que é a luta contra o avião em si. A luta acaba gerando muitos impactos e até mudanças naquele cenário. O impacto é muito alto ao longo de todo o ambiente e isso acaba dificultando também para a física e para a performance. Só que no meio de todo esse caos que a física conseguia proporcionar, a gente conseguia reparar nos detalhes do mundo em si e perceber como o mundo desse jogo é extremamente complexo. Hideo Kojima não queria criar cenários para a gente explorar apenas, ele queria um mundo, ele queria simular um mundo o mais orgânico possível. Por isso a física acabou representando um papel fundamental, só que a física não é a única responsável
responsável por isso. O mundo de Metal Gear Solid 2 tem iluminação dinâmica. Em diversos momentos a gente vai ver sombras sendo geradas através de uma luz dinâmica que acontece no cenário. Ele também tem iluminação pré-calculada. Se a gente reparar mais um pouco, dá pra ver que reflexos ocupam boa parte de diversos ambientes. E como vocês já devem esperar, tudo isso em 60 quadros por segundo só foi possível porque houveram truques nessa área também. A iluminação dinâmica, por exemplo, ela é presente. A gente vai se movimentar com o Snake ou com o Raiden em alguns cenários e vamos encontrar sombras sendo projetadas, ou até mesmo alguns objetos que vão reagir a algumas luzes dinâmicas. E se você apaga alguma luz, por exemplo, isso vai influenciar no cenário. Mas é o tipo de detalhe que só aparece em algumas áreas, então não são todas as áreas em que a gente vai encontrar iluminação e sombras dinâmicas. Por isso, para poder mascarar a falta da luz e das sombras dinâmicas onde elas não estão presentes, existe o sistema de forma pré-calculada. As sombras pré-calculadas, elas basicamente não teriam nenhum tipo de interação, mas graças a uma técnica chamada como Light Probes, que a gente já mencionou no nosso vídeo anterior falando sobre os 60 quadros por segundo do PS2, isso foi possível, essa interação foi possível. O Light Probe basicamente é uma área que denomina um comando para o personagem ser escurecido ou clareado de acordo com o que ele está fazendo naquele momento. Então, se existe uma sombra naquele local e o personagem estiver ali, o Light Probe daquela área vai denominar uma ação para o personagem ficar escurecido enquanto ele estiver embaixo daquela sombra. Já quando ele sair daquela sombra, outro probe é aplicado para poder parecer que o personagem está sendo influenciado pela luz. Então, ele vai aparecer de forma mais clara. Obviamente, como todo mundo fala em Ray Tracing hoje em dia, não tem como passar batido pelos reflexos desse jogo. E eles são reflexos de fato muito bonitos e que não demandam Ray Tracing para aparecer. Mas a grande sacada com esses reflexos é que basicamente a área do reflexo em si, na hora de representar a geometria dentro do reflexo, a gente encontra uma geometria muito mais simplificada do que a geometria do mundo real. Então isso é o que acaba tornando os reflexos possíveis dentro de um jogo em 60 quadros por segundo. No conjunto da obra, então, a gente não apenas tem um mundo extremamente realista, com personagens que fazem jus a isso, mas a gente também tem um mundo muito complexo, quase como se fosse um sandbox, se a gente parar para poder pensar na primeira etapa do jogo, a etapa do navio. A gente se movimenta por ali com diversas possibilidades, livremente, e isso foi incrível, principalmente quando a gente considera que a gente está falando de um jogo de espionagem, onde a gente pode tomar as decisões que a gente quiser dentro de uma abordagem específica. Isso é o que diferenciava Metal Gear Solid 2 naquela época, e a gente consegue encontrar todos esses feitos rodando em 60 quadros por segundo. Mas o jogo só acontece em 60 quadros por segundo porque houveram todos esses truques técnicos. Mas no final das contas, a gente não se importava com isso, porque o que a gente se importava era apenas com o que a gente estava vendo, não com como as coisas eram feitas. A maquiagem desse jogo é realmente impressionante. Não à toa ele é um jogo tão atual de ser jogado hoje em dia, mesmo tendo sido lançado há mais de 20 anos atrás. E agora vai a curiosidade que eu havia prometido para vocês. A versão de PlayStation 2 da sexta geração é a única versão que roda em 60 quadros por segundo. O jogo também recebeu uma versão para o Xbox original, mas aquela versão não rodava em 60 quadros por segundo, mas sim em 30 quadros. Isso acontecia, como vocês já devem imaginar, porque o motor gráfico foi feito pensando no hardware do PlayStation 2. Afinal de contas, toda a equipe de desenvolvimento usou o dev kit do PlayStation 2 para poder desenvolver esse motor gráfico. Então não é de se espantar que ele tenha sido tão mal otimizado pro primeiro Xbox em si. Outra versão que não roda em 60 quadros por segundo é a versão do PS Vita, que é uma versão muito mais recente. Mesmo o PS Vita sendo um console com tecnologias mais atuais, a gente não encontra 60 quadros por segundo por aqui. E a versão do PlayStation 2 tem 60 quadros por segundo. Eu acho que isso mostra como os desenvolvedores tinham tanto empenho, tanto cuidado e tanto carinho. Porque para vocês terem uma ideia, o Metal Gear Solid 2, na prática em si, no desenvolvimento, em como o jogo começou a correr e quando ele começou a correr no desenvolvimento em si, a gente teve um tempo de desenvolvimento de 2 anos, basicamente. Então houve muito esforço, provavelmente muito crunch também, muita gente indo embora depois do horário, mas no final das contas muita gente empenhada também e que fez o jogo ser o sucesso que ele é. Um sucesso que não é apenas um sucesso comercial, é também um sucesso técnico. Aqui a gente tinha um jogo em 60 quadros por segundo e com um aspecto extremamente realista. O melhor dos mundos. Mas enfim, deixa aí no campo dos comentários se tem algum outro jogo do PlayStation 2 que você acha que roda em 60 quadros por segundo e que precisa aparecer aqui pra gente poder conversar sobre ele, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações
para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. O meu tempo tá acabando, eu tô olhando aqui pra câmera, minha despedida é muito longa. Era isso, um grande abraço e a gente, sem sombra de dúvidas, vai se ver na próxima.